cliente, a maioria das vezes, ele não sabe o que ele quer, né? E a nossa função é entender qual é essa necessidade e qual é a melhor forma de resolver. Eu trabalhei quase 20 anos no banco, né? No Banco do Brasil. E nos últimos 12 anos que eu fiquei no banco, eu fiquei como executivo. Eu fui head de agronegócio no estado de São Paulo, no Banco do Brasil, por 5 anos. O perigo está muito mais ligado a esse fator do impulso e o risco muito mais no fator de análise. Você tem um mapeamento do que você precisa fazer. O empresário, no final do dia, é um solitário, né? Porque às vezes ele não consegue compartilhar os problemas dele com a família, porque às vezes até a família está dentro do negócio, às vezes a família é a causa dos problemas dele. Eu saio, né, dessa mesa, né, de um lado da mesa e vou para o outro, que é, de fato, ser empreendedor, empresário no Brasil. E aí, diante de tudo aquilo que eu falo, né, que o que eu aprendi na rua, né, Escola 0 e Rua 10. Seja bem-vindo a mais um Onboarding Podcast e hoje você já viu que o papo tá legal. Essa introdução aí já deu um gás aí nesse papo que a gente vai ter agora, porque eu gostei que ele se apresentou como homem de negócios. Ele falou assim, não, eu faço negócio, eu gostei disso. Antes de a gente começar esse papo, eu quero que você se inscreva no canal, porque nos ajuda a espalhar esse vídeo para mais pessoas e vai ajudar muito você, porque toda semana você vai receber pelo menos 2 notificações de 2 episódios novos que nós estamos soltando no canal, que vai melhorar os teus negócios, que vai melhorar você como pessoa e profissional e, consequentemente, os teus resultados. Então, se inscreva no canal. Na descrição tem todos os links aqui, o meu, do convidado e de tudo que a gente vai conversar aqui. Então, vai lá na descrição depois para você seguir tanto a minha pessoa, se você não segue, tu tá vacilando, e seguir o nosso convidado de hoje. E sem mais delongas, Giovanni, seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Como é que você tá? Meu. Tudo ótimo com você. Muito bem. Cara, gostei muito do nosso papo, da primeira vez que a gente marcou uma reunião. E aqui a gente conversando também, você me falou assim, pô, Vitão, não, fala que eu sou homem de negócios. E eu gosto quando a pessoa se apresenta nesse sentido, porque um homem de negócio, na verdade, ele é um cara que ele tem uma postura muito de solucionar problemas. Então as pessoas vêm procurar você. E eu quero entender quando que surgiu essa consciência tua. Pô, eu sou um cara que soluciona problemas. As pessoas... Eu vejo que tem uma demanda ali porque eu consigo solucionar. E a vida do empreendedor é essa. Quando é que surgiu isso para você? Basicamente, quando eu trabalhei quase 20 anos no banco, né, no Banco do Brasil, e nos últimos 12 anos que eu fiquei no banco, eu fiquei como executivo, né? E basicamente, né, assim, em todas essas as áreas, as posições que eu atuava, era sempre com essa característica, né? Assim, precisava de organizar um determinado processo. Eu fui head de agronegócio no estado de São Paulo, no Banco do Brasil, por 5 anos, né? Então, essa consciência, eu ainda estava, né, como empregado, né, como funcionário, mas eu fui me dando conta dessa capacidade, dessa habilidade que eu tinha, que era resolver problemas, né? E aí, no final de 2020, eu recebo o convite do Banco Safra para montar o nosso escritório de investimentos, né, que é a I/Sim Capital, que é o primeiro escritório especializado em investimento do Banco Safra em Ribeirão. E aí, eu saio, né, dessa mesa, né, de um lado da mesa e vou para o outro, que é, de fato, ser empreendedor, empresário no Brasil, né? E aí, diante de tudo aquilo que eu falo, né, que o que eu aprendi na rua, né, Escola 0 e Rua 10. Porque ser empresário está muito ligado a o cotidiano, ao dia a dia, aquilo que de fato é o imprevisto, né? E o empresário acaba passando muito por conta disso, né? E a forma dele solucionar os problemas, né, é o que foi me aproximando de ajudar os nossos clientes, né? E até dentro do nosso próprio negócio. A gente pivotou o nosso negócio algumas vezes, né? E aí o que a gente foi entendendo ao longo desses últimos 6 anos praticamente é que a minha característica era muito mais de ajudar o meu cliente a resolver um problema, né, fazendo negócio, né? E aí você vai navegando por um monte de coisa diferente, aprendendo bastante, né?
Eu gosto que tu falando isso agora, e aí eu lembro da nossa conversa, tu queria ser professor de faculdade. Na verdade, né, assim, eu entrei na faculdade para ser professor da USP, né? Eu passei em economia, né? Só que no primeiro ano de faculdade eu precisava, né, trabalhar, não tinha grana, meus pais, né, não tinham condição de me sustentar, e eu passo no concurso do banco. E aí eu tomo posse numa cidade aqui perto de Ribeirão, que chama Morro Agudo, que na época era a maior carteira rural do estado de São Paulo. E eu brinco assim, que eu comecei a trabalhar com agronegócio quando não era pop. Não era pop, né? O agro é pop, O né? agro ainda não era pop, não era sexy, né? Então era o Hoje patinho. O agro é tech, agora o agro é tudo. Então isso era um vamos dizer assim, você era meio outlier mesmo, né? Não tinha todo esse reconhecimento que tem hoje. E aí, acho que o meu primeiro contato foi exatamente quando eu estava lá, né, como assistente da carteira, e eu via os meus clientes fazendo negócio, né? Então, muito no meu processo de aprendizagem estava em observar os meus clientes fazendo negócio. Falei assim, puxa, nossa, que legal, olha como o cara negocia, olha como que o cara tá planejando a estrutura produtiva dele, como ele está planejando a safra dele. Então, isso foi me chamando a atenção. E aí, na minha jornada, né, fui fazendo a faculdade, né, eu viajava todo dia, então eu fui tendo uma dificuldade maior para conseguir conciliar os estudos e o trabalho. Só que no final, né, da minha faculdade, o meu custo de transição, né, era muito alto, porque eu já estava ganhando mais do que um professor da faculdade. Em 4 anos você já estava atingindo um patamar financeiro. Exato. Que aí eu falei, não, beleza, eu aprendi, eu amo a faculdade que eu fiz de economia, eu falo que a minha forma de raciocinar, de pensar é de um economista. Mas eu fui aplicando isso na minha atividade profissional e depois na minha atividade profissional, que é basicamente ajudar a entender qual é a solução que o meu cliente precisa. Perfeito. Na época do banco, você considera que você tinha um papel ativo ou mais passivo comparado com agora? Porque muitas vezes eles chegavam lá com as suas estratégias, né? Que você falou que eles pensavam como iam fazer isso, aquilo, outro. Eles tinham as estratégias do negócio dele, mas muitas vezes a viabilidade financeira ou de um produto que eles precisariam, talvez eles não teriam. Você considera que o teu papel ele era mais ativo ou mais passivo naquela época, comparado agora? Eu acho que, não sei se ativo ou passivo, mas ele era mais limitado pelo corporativo, né? Boa. Quando você está numa grande empresa, você tem uma estrutura corporativa que acaba limitando a sua forma de pensar, né? A sua forma de criar, de tomar decisão. Porque você está limitado aos processos. Exatamente, que né? dentro. Só que assim, eu sempre fui meio porra louca, né? Então, por exemplo, eu fui gerente numa agência em Franca, né? Na Distrito Estação. E na época, quando eu tomei posse lá, era uma agência que era um dos piores indicadores de percepção de atendimento, de qualidade do atendimento. Nossa. Tinha muita reclamação. E aí, fui lá assim, falei, cara, eu preciso que... Isso há muito tempo atrás, ainda quando não era moda, né? Eu falei, eu preciso fazer uma forma com que o meu cliente se sinta à vontade na agência, né? Que ele não entenda aquele espaço como sendo um espaço de problema. Isso veio de você, essa preocupação? De mim. Aí, olha só, o que eu fiz? Eu peguei, né, trabalhava lá em Franca, chamei o pessoal da cidade, né? E perguntei, falei, cara, vocês têm um mágico aqui na cidade? O meu gerente, o Fernando, né, olhou para mim. Eu falei assim, cara, o que você está arrumando? Eu falei, não, eu quero um mágico, acho o contato do mágico. E aí eles acharam lá um contato do mágico. Tu não explicou nada? Nada. Okay. Aí chamei o cara lá e falou, eu quero que no 5º dia útil você fique fazendo mágica dentro da agência. Porque era o dia de maior movimento do mês. E aí o mágico, de fato, ficava lá na fila, entretendo, divertindo. O cara era super... Eu até esqueci o nome dele, se ele estiver me vendo aí, um abraço. Mas ele ficava lá divertindo as pessoas enquanto estavam esperando na fila, né? E aí isso acabou melhorando muito a percepção das pessoas que ficavam na fila, porque era um dia de muito movimento.
os funcionários também ficavam, né, mais leves, né? Então, isso era um processo que, na verdade, ressignificou muito né, o quinto dia útil lá como um dia que era caótico. Eu oferecia café, bolachinha, né? Você foi criando pontos de experiências para o cliente ficar mais relaxado, né? mais relaxado. E isso depois foi se convertendo em melhorias, né, das notas de atendimento. A gente parou de ter reclamações, né? Então, isso é um processo... Tudo por conta do mágico. Do mágico. Você fez uma mágica mágica, ali. literalmente, né? Mas aí, essas ideias, né, mais, né, assim, diferentes, né? Quando você está dentro de uma estrutura corporativa, ela vai chegando, vai tendo limitações, né? naturalmente, que é o que tem que ter mesmo, né? Porque senão todo mundo fica fazendo essas loucuras sem... Só que aí, quando eu mudo do lado da mesa, né? Vou para... passo a me tornar empresário, isso também... Agora eu tenho muito mais flexibilidade, né? Então, isso liberdade hoje me também, né, permite fazer coisas diferentes, né? Eu falo, quando eu estava no banco, né? Eu precisava atender o cliente que o banco falava que eu tinha que atender. E hoje, né? Nós temos condição de eu atender o cliente que eu quero, né? Entendi. Então, a maioria dos nossos clientes... E até recusar clientes e falar assim, pô, não faz sentido. No banco não tem isso. Exatamente. Então... Hoje, a gente tem uma relação de tanta confiança que passa para o lado da amizade mesmo, né? Porque você vai lá, faz um bom trabalho. Eu tenho clientes que eu atendo há mais de 20 anos, né? Que eu vi crescer, que eu vi desenvolver, né? Então, esse cuidado, né? Essa visão de solucionar problemas, a gente hoje coloca isso como uma estratégia de negócio, né? Entender qual é a dor do cliente, qual é a necessidade, direcionar isso para um produto ou um serviço, e aí eu abro a prateleira e vejo, né, de todos os parceiros que eu tenho, qual é a melhor oferta de produtos e serviços que o meu cliente precisa, né? O teu cliente, muito provavelmente, ele sempre vai chegar com uma ideia do que ele quer fazer, mas ele não sabe o como. Exato. O teu papel é sempre oferecer o como para ele. Exato. É entender, então, essa visão holística, né? Então, tanto da parte técnica, né? Mas na experiência de tanto fazer quanto ver outras pessoas fazendo negócio, te ajuda a ir direcionando aquela necessidade para uma determinada solução, né? E o cliente, na maioria das vezes, ele não sabe o que ele quer, né? E a nossa função é entender qual é essa necessidade e qual é a melhor forma de resolver, né? Então, a gente trabalha muito em parceria com os outros profissionais, né? Tá. Seja lá um advogado, um contador, um tributarista, né? O próprio, né, parceiro do banco, né? Então, a nossa visão é sempre de entender e a nossa proposta de valor, Vitão, no escritório é nos especializar no cliente. Então, nós somos especializados no cliente. E é esse total alinhamento de interesse, de valores daquilo que o cliente precisa mesmo. Como é que você chegou nisso, de ser especializado no cliente? Porque assim, Foi muito menos teórico e muito mais empírico, né? Então, assim, até essa curiosidade de entender o que o cliente está buscando, né? Boa parte dos parceiros que hoje trabalham com o escritório e das soluções que a gente tem vieram de necessidade do cliente, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma cliente que me perguntou como seria de abrir uma empresa no Paraguai, né? Então, é uma necessidade, né? É uma demanda. E aí eu fui entender como que é esse processo, quais seriam os parceiros, qual seria a solução, né? Então, muito dessa proposta de valor, dessa visão de negócio está em entender o cliente e está sempre alinhado com aquilo que é a necessidade dele. Você acha que todo negócio consegue ser especialista no cliente? Ou deveria ser? Ou não dá para ser? Eu acho que todo empresário deveria buscar isso. E ele pode buscar isso, inclusive, por meio de soluções padronizadas, né? Porque, no final do dia, a minha solução... Gostei disso. A minha solução é uma solução muito de alfaiataria, né? Que a gente chama de tailor-made, né? Então, isso é uma forma de você entender a necessidade do cliente, né? De você tentar customizar ao máximo para ela estar o máximo alinhado com a necessidade dele. Mas eu acredito que também você consegue fazer isso de uma maneira padronizada,
né? Então, a partir do momento que você tem uma repetição de formas de solução, você cria uma solução que atende mais clientes dessa forma mais massificada, né? Mas aí, nesse caso, não seria uma solução, não seria uma personalização no cliente. Eu entendo que são duas formas diferentes. Então, uma é a hiperpersonalização, Tá bom. que é mais no lado do que É você eu ser estou olhando. bem especialista mesmo no cliente. E na outra é o como que eu seleciono clientes que têm dores que a minha solução ajuda a resolver. Então aí no caso você... Aí seria uma outra forma de entendi. seria uma outra forma de No resolver os No problemas seu do meu caso, cliente. você se especializa em cada cliente. Isso. No outro caso, seria se especializar no ICP que você está atendendo. Exatamente. Que aí, teoricamente, Mas aí isso tem que ter muita clareza do empresário, qual é o ICP dele. Perfeito. E qual que é a dor que ele ajuda a resolver com o produto dele. E isso também não é simples. Então, né? você atendendo empresários que chegam para você com problemas diversos, que você tem que trazer soluções diversas, e você, como no teu negócio, é especializado no cliente, os empresários, seja ele grandes ou pequenos, acredito que você atenda empresários com uma certa notoriedade já no seu negócio. Uhum. Essa clareza é comum para eles ou não é também? Não. A maioria das vezes, o cliente, ele tá com um desconforto e ele não consegue... É igual o paciente com o médico, né? Uhum. Ele sente uma dor, mas ele não sabe qual que é a origem e não sabe como resolver isso, né? Então, a maioria das vezes, o cliente ele tem o desconforto, ele tem alguma dificuldade, só que ele não sabe direito como resolver. E é natural, né? Porque é exatamente esse que é o nosso papel, identificar a dor e como resolver aquela demanda. Né? Muito bom. No processo de transição, você passou duas transições, vamos dizer assim, né? Primeiro, a ideia de ser um professor, estudar na faculdade para ser um professor. E aí viu que na hora ali, não era tão rentável, já estava ganhando mais e tal. Foi uma decisão, teoricamente, 1 mais 1 é 2, e você foi para lá. Uhum. O coração não pesou tanto nessa parte. Como é que é sair de uma, entre aspas, estabilidade de um banco, de uma instituição financeira? Vou começar a empreender agora. E nós abrimos o escritório no meio da pandemia, do lockdown. Né? Exato. Então tem até, inclusive, esse ponto factual. O que você... Eu imagino que tenha sido um desafio. Quero saber esse desafio, mas o que você precisou refazer em você para que você pudesse entrar nesse jogo? Na verdade, o meu processo de saída, né, de empreender, saída, né, do CLT para o empreendedorismo, veio muito de análise, né? Eu faço análise toda semana, mas veio muito desse reconhecimento dessa característica de resolver problemas, né? Eu sempre pensei assim, cara, eu ajudo a resolver os problemas dos meus clientes no banco. Uhum. Eu vou continuar ajudando a resolver os problemas dos meus clientes, mas agora no meu negócio, né? Então, eu tenho uma característica de quando eu tomo uma decisão, eu vou olhar para frente. Então, eu não vou ficar olhando para trás, mas se eu tivesse feito tal coisa, mas se tivesse isso, né, muito assim... Isso é teu também, você não desenvolveu isso. Não, eu acho que vem tudo na vida, eu acho que você vai desenvolvendo, né? Não, eu pergunto no sentido porque tem coisas que a gente desenvolve de propósito. Eu preciso melhorar isso aqui, ou eu preciso agir dessa maneira. E tem coisas que, de fato, é meio que inerente, assim, a gente cresce dessa maneira, mas não prestou atenção naquilo, mas é daquela característica. Eu acho que está mais ligado com a minha personalidade mesmo. Tá, então é uma coisa que já é sua mesmo. E eu acho que essa personalidade é forjada com vários componentes, né? Então, eu fui atleta, por exemplo, né? Eu fui nadador. Então, o que é o atleta? Cara, você só vai ter um bom resultado se você treinar muito. Uhum. Então, o que eu pensava quando eu iria, né? Quando eu estava decidindo sair do banco, né? Eu falei, cara, eu tenho que estudar pra caramba. Eu tenho que ser um cara super atualizado, que conhece um pouco de cada coisa, porque eu atendo um público muito heterogêneo. Então, lógico, né? Eu acho que tem um fundo de personalidade, mas ela é forjada nessas várias
facetas que compõem a gente como ser, né? A parte acadêmica, a parte profissional, a parte pessoal mesmo, a característica, né? De personalidade, né? Cara, eu acho, quando você fala, me dá uma certa batedeira no coração. Não, eu preciso estudar muito porque eu atendo públicos diferentes. Quando você fala dessa especialização no cliente, deve ser um peso também para você de, pô, eu preciso estar atualizado de tudo, ou não é? Não é, cara. Eu poderia aqui ficar falando, olha, não. É que eu sou muito curioso. Então, para mim é muito legal, por exemplo, assim, eu cheguei aqui, né? Né? Um estúdio, um monte de coisa. Cara, isso me dá curiosidade. Desperta uma curiosidade. Então, falou, nossa, como que funciona, né? Então, logicamente que aí essa curiosidade, ela tem que ter um contorno, né? Porque senão você começa a se desviar muito do foco, né? Então, assim, provavelmente eu não vou ser um especialista em estúdio. Mas me chama a atenção, né? Como a disposição é feita, como tentar é que foi entender, montado, né? Entendi. Então, essa curiosidade, né? Então, só para falar rapidinho, né, de um pouco da minha trajetória. Eu fiz economia na USP e aí depois eu fui fazer o mestrado, né, na USP também. E eu entrei no mestrado para estudar modelo de análise de risco de fintechs. Na época estava surgindo o Nubank, né? Estava surgindo essas fintechs hoje que são muito relevantes. Banco Inter, Nubank, toda essa galera. E aí eu entrei para estudar nesse tema, né? Só que no meio do meu mestrado, o meu orientador se aposentou e eu não tinha orientador mais, né? E aí, simples assim. Simples assim. E aí, a orientadora que tinha disponibilidade, né, de me orientar, que era a professora Sônia, também mando um beijo para ela, que é uma pessoa super especial, muito importante na minha vida. Ela não entendia nada disso. Ela entendia de resíduos. Nossa. Então, a minha dissertação, que era modelo de análise de risco de fintechs, virou análise de viabilidade do uso de água residuária de frigorífico bovino para geração de energia, que está muito mais ligado à bioquímica. A minha banca era de bioquímicos, né? Que basicamente como você transforma energia em uns resíduos de frigorífico, né? Então, de finanças, eu fui para energia, para sustentabilidade e para bioquímica. Cara, né? Que terror! Mas, assim, foi super difícil, né? Foi um processo muito, assim, né? De uma dedicação muito grande. E não era uma coisa que você dominava também? Nenhuma, né? Mas é isso. Talvez essa característica me ajudou a dar conta, né? Também um abraço pro Fred, que foi um irmão meu que me ajudou muito nessa jornada, tudo, e me ajuda até hoje. Então, essa curiosidade, né, também dá vamos dizer assim, eu consigo transitar em assuntos diferentes, né? Eu gosto de estudar, né? E aí o que eu, agora nessa visão de empresário, é tentar direcionar isso, né? Porque senão fica muito aberto e você fica muito disperso. Sim. E ao mesmo tempo como fazer com que isso vire um valor para o cliente, vire uma solução para o cliente, né? Então, e aí, essa capacidade crítica, né? Essa análise... Eu te falo, só de pensar nisso, cara, me espanta um pouco, porque eu lembro pelas minhas capacidades e pela forma como eu penso algumas coisas. De fato, é um diferencial muito legal para o teu cliente e acredito que ele fique amparado com isso, mas ao mesmo tempo ter esse controle de falar, pô, até aqui é saudável, daqui para lá eu vou começar a me perder. Então, mas isso, na fase, né, pessoal, profissional que eu tô, é o meu maior desafio. É o seu maior desafio. Encontrar esse contorno, aqui eu paro. Entende? Porque assim, e aí o que acaba acontecendo? É um processo que se retroalimenta. Como eu ajudo o meu cliente a resolver um problema, uma dor, aí ele quer todos os problemas que eu resolvo, né? Então, ao mesmo tempo, assim, como entendendo isso, como que eu trago isso para uma visão de negócio, como ao mesmo tempo eu também não posso me dispersar muito, né? Porque senão você fica de uma maneira muito pouco efetiva, né? E aí você resolve o de um e acabando o de outro, esse né? É um processo, é um exercício diário, Vitão, não é... Esse é um desafio fácil. Que você está tendo hoje de enfrentar. Exato, né? E
Mas assim, né? É uma característica, né? Aham. Então, eu acho que o empresário, né? Ele precisa ter esse autoconhecimento, né? Ele se conhecer, entender quais são as suas fraquezas, quais são as suas, né, as potencialidades. E eu acredito que ele tem que focar naquilo que ele é bom, Sim. né? Então, como eu uso essa característica minha para poder fazer o meu negócio andar, atender bem o meu cliente, entender a necessidade dele, né? Nessa busca pelo teu cliente, de conhecer o negócio e tudo mais, e você falou que na época do banco você via como eles faziam os negócios, como é que eles pensavam, isso até você ficava admirado com isso e você achava legal. O que você aprendeu de observação ou o que eles tinham em comum que você falou, pô, todo empresário que tem sucesso, que tem uma condição legal, que tem uma empresa grande, o que eles têm em comum que você percebeu? Empresário toma risco. Tem uma lei na economia, né, que é assim, o capital remunera o risco. Então, todos os empresários que eu tive contato, que eu admiro, isso, né, tanto no nosso âmbito local quanto, né, do ponto de vista, né, Nacional, global, eles tomam risco, né? Mas que nem diz a Preta, né, que é a sócia lá no escritório, assim, risco é diferente de perigo. Então, tem que saber diferenciar o que é risco, e um risco é calculado, é pensado, é planejado, e daquilo que foge disso e vira perigo. Então, a característica que sempre me chamou atenção em todos os grandes, né, empresários, as pessoas sempre que eu tive contato, é essa capacidade de tomar risco de maneira adequada. Tá. Né? Vamos tangibilizar isso para o pequeno empresário ou para quem está começando a empreender. O que seria o risco e o que seria o perigo para ele? Ele está ali com... Vou desenhar um cenário e aí ele está ali com 1 ano de empresa, faturando seus 100 mil reais com uma equipe ali de 10 pessoas, uma folha salarial, aí vamos colocar aí de 25 mil. Uhum. E ele quer expandir. Aí, seja lá qual for a área, você pode também ir agregando nisso. O que seria um risco e o que seria um perigo para ele começar a expandir isso? O que eu falo do risco, né, a diferença talvez do risco e do perigo está em você construir cenários, né? Então, beleza, eu estou lá faturando 100 mil, com 25 mil de folha e tenho vamos dizer assim, fora a possibilidade... os custos fixos e tudo mais. Enfim, tem a possibilidade de ir para uma outra região, né? Tá. Abrir uma filial, por exemplo. Então, o risco é você ir lá, estudar esse mercado, entender quem são os seus concorrentes, entender qual que seria o percentual do mercado que você consegue acessar, qual é a diferença do seu produto daquilo que é do seu concorrente. Quer dizer, então, percebe que tem um processo de análise nisso, né? E essa análise é uma análise que, no final, ela resulta num processo de decisão, né? Agora, o perigo é quando você vai na emoção, né? É quando você vai para um novo desafio, ou quando você toma uma decisão sem estar estruturado no porquê que você está fazendo aquilo, entendendo quais são os prós e os contras, né? Então, em geral, o perigo está muito mais ligado a esse fator do impulso e o risco muito mais no fator de análise, né? Que não necessariamente a análise que você faz é o resultado que vai dar no final. Exato. Mas você está amparado com um mapa, você tem um mapeamento do que você precisa fazer. Tem uma frase do Gustavo Caetano que é muito interessante, né? Que ele... Não sei se eu vou conseguir falar do jeito que ele fala, né? Mas ele fala assim, que quando você está andando, você tem o mapa e o chão. Então, se no mapa não tem buraco e você está vendo o buraco no chão, você tem que desviar. Então, um pouco desse processo é um processo de análise, de observação mesmo, né? Que assim, no final, o que diferencia o risco do perigo, né? Assim, essa capacidade de analisar, de interpretar e de tomar decisão a partir de um raciocínio, né? De um processo mesmo. E você falando em tomada de decisão de fato, nessa questão do risco, do perigo, tem uma outra parte que você também atua, que é a parte de conselho. Uhum. E a gente estava conversando aqui que uma das coisas ali que faz a empresa
ir para um rumo legal ou não, de fato, como ela toma decisões. E aí você citou 3 momentos que essa empresa ela precisa desenhar essa tomada de decisão. Eu queria que você falasse esses 3 e se aprofundasse neles para a gente entender que toda empresa, e é importante isso, ter bem mapeado o seu processo de tomada de decisão, até para não entrar em um perigo e não necessariamente em alguns riscos calculados. Governança está muito na moda agora, né? E às vezes fica difícil de entender o que é governança, né? Acho que governança pode ser resumido numa frase que é como você toma decisão. Então, a função de um conselheiro e a função que nós, né, que eu no escritório nós temos lá, que é a função de um governance officer. O que é um governance officer, Vitão? O termo é em inglês, mas é bem simples. Eu sou péssimo em inglês, gente. Eu preciso começar a estudar. Porque vem esses caras inteligentes, aí eles começam a usar uns termos aqui, eu falo assim, mano, eu vou fazer cara de inteligente só para manter, só. Não, mas é um processo relativamente simples, né? Porque assim, normalmente a governança, ela sempre esteve associada com uma grande empresa, né? Então, um conselho... As empresas listadas em bolsa são obrigatoriamente, elas têm que ter conselho, né? Conselho de administração. Então, esse processo já é um processo desenvolvido quando a empresa está num nível bem grande, né? Já está num porte maior. Então, o Governance Officer, na verdade, é o profissional que ajuda a estruturar um modelo de governança, ou seja, um processo de tomada de decisão em uma família que é empresária. Porque você tem 3 grandes ambientes quando você tem uma família que tem negócios, né? Então, você primeiro tem um ambiente da empresa, ou seja, do negócio. Você tem um ambiente que é o ambiente da propriedade, que às vezes, você tem alguém que participa, que é herdeiro, que é sócio e não está necessariamente na atividade, no dia a dia da operação. E você tem as questões familiares. Então, a maioria das empresas familiares, esses 3 ambientes estão todos misturados. E é muito perigoso, né? Exatamente. Porque qualquer desajuste, desarranjo ali... E aí isso mistura, porque aí, às vezes, é o marido e a mulher que são sócios, eles levam questões, né, de casal para dentro da empresa, né? Ou irmãos, ou pais primos, e filhos, enfim, né? Então, família, irmão. Exato. Família, se não tiver tudo bem ajustado e conversado... Não, vai dar pau, né? Mas que pelo menos você consiga contornar exato. isso. E é natural, pô. Não é que a família é ruim, não. Não, é de natural, toda a família. Exato, toda a família. Então, o profissional, ele ajuda a ir organizando essas questões. E é muito mais fácil quando tem alguém de fora ajudando a construir esses ambientes, né, saudáveis, onde esses relacionamentos eles consigam ser bem estruturados, né? Então, no final do dia, o conselheiro é alguém que tem que ter uma visão muito mais abrangente, às vezes até um pouco mais distanciada de todo o processo, para ir dando encaminhamento para contorno para esses ambientes, né, Vitão? E é o que nós temos feito com várias empresas que são clientes nossos, né? E que é ajudar a ir construir processos de tomada de decisão para organizar esses 3 ambientes. Em quais momentos isso é pensado por eles? Em geral... São aqueles 3 momentos, né? Em geral são 3, né? Na sucessão. Então, em geral, quando o fundador ele começa a se afastar do dia a dia do negócio e aí ele tem um filho, né? Ou às vezes tem algum parente que começa a assumir as funções que inicialmente eram do fundador, então, ou seja, na sucessão. Um segundo momento que é no crescimento. Então, puxa, eu vou crescer. Agora, eu vou crescer para onde? Vou crescer como, né? Que habilidades, que ferramentas, que decisões que eu preciso tomar para fazer um crescimento sustentável, né? E no terceiro é quando você tem algum grande problema, né? E esse problema ele não consegue ser resolvido de uma maneira estruturada pelo empresário, habitual por quem está assessorando ele. Então, esses 3 momentos são momentos, em geral, que
o empresário ele vai buscar um aconselhamento, vai buscar alguém de fora para ajudar a pensar, né, esses caminhos, essas alternativas, entendeu? Isso pode ser feito antes também, né? Não necessariamente nesses 3 momentos. É que geralmente a gente se move quando tem o BO. E aí é um processo de educação mesmo, né? E eu falo isso porque é muito claro isso, né? O movimento que a gente está vendo hoje, né? Vamos pensar assim numa curva de desenvolvimento da educação, né? Uhum. Primeiro começou a educação básica, né? Provavelmente os nossos avós era uma vitória fazer a 4ª série, Sim. né? Sim. Então, quando você vai para a educação básica, é o primeiro estágio, né, de desenvolvimento da educação. Aí depois tem a questão da educação universitária, né? Que aí não era simplesmente concluir lá a 4ª série ou o ensino médio, mas era fazer uma faculdade. Depois, da educação universitária, você foi para a educação corporativa, né? Que você tinha as empresas pensando do ponto de vista de trazer o conhecimento ou elevar a capacidade técnica do seu corpo de funcionários, né? Das pessoas que trabalhavam na empresa. Só que o empresário mesmo, ele nunca teve essas ferramentas de educação, né? Porque o empresário, no final do dia, é um solitário, né? Porque às vezes ele não consegue compartilhar os problemas dele com a família, porque às vezes até a família está dentro do negócio, às vezes a família é a causa dos problemas dele. É difícil ele compartilhar os problemas dele com os funcionários, porque às vezes isso tem claramente um conflito. Então, o empresário, no final do dia, é um solitário com uma carência muito grande de conhecimento, de informação, né? Então, o que a gente está vendo hoje, né, e tem bastante gente fazendo isso na internet, né, alguns de maneira séria, outros não, né, é começar a pensar a educação empresarial. Então, no final do dia, o que a gente quer e o que é o nosso papel, né, quem está ajudando o empresário, é elevar o nível de consciência. Né? Então, o empresário ele não precisa ser um contador, não precisa ser um advogado, não precisa ser um cara de finanças. Mas ele tem que ter um pouco da noção geral desses assuntos, até para ele ter uma capacidade crítica de discutir com os profissionais que estão assessorando ele. Porque não tem pessoa mais alinhada com o objetivo da empresa que o próprio empresário, né? E quando você tem esses parceiros, às vezes ou eles estão desalinhados do ponto de vista de interesse, ou eles de fato não conseguem entender direito qual é o problema, né? Então, o que a gente acaba fazendo é esse alinhamento, aquilo que de fato é a dor do nosso cliente, do nosso empresário. Então, esse é o papel do conselheiro e ajudar ele a resolver essa solução com a equipe dele ou trazendo profissionais que ajudem a resolver essas demandas dele, entendeu? Eu gosto de pensar, quando você fala isso, que ele minimamente ele tem que saber para conversar, é de trazer a responsabilidade para o empresário. Porque, não deu certo, eu não sabia. Tá, mas a responsabilidade de buscar isso eu não sei, eu acho que o empresário tem muita responsabilidade. Eu acho que talvez ele não tenha, às vezes, a condição, não sei se é o termo, né? Mas às vezes o caminho de dividir essa responsabilidade de uma maneira estruturada. Mas o mínimo por exemplo, de um jurídico, de uma contabilidade, do modelo de negócio, no mínimo isso ele precisa saber, como você falou, para saber conversar com os seus parceiros, porque não é ele que vai fazer, mas é de fato ter essa consciência. Só que é aí que tá, Vitão. Aonde que ele aprende isso? Aí é por conta, né? Entende? Por conta. Então, se eu chegar hoje para qualquer empresário... Hoje você tem algumas escolas, programas, enfim. Então, por isso que entra a questão de mentoria, né? Sim. Porque nós temos uma mentoria de M&A, a gente ensina M&A para empresários. Tá. Né? Porque o M&A, na verdade, acaba perspassando, né? Transitando por vários temas, várias áreas da própria empresa, né? Só para quem está assistindo, a gente explica o que é um M&A. M&A é você comprar ou vender uma empresa. Legal. Basicamente, né? Então, olha que interessante, né? Assim, esse processo, ele... se eu chegar para o empresário assim, qual que é o melhor regime tributário para ele? Dificilmente ele vai conseguir pensar sobre isso, né? Então, um pouco de... E onde que ele aprende isso?
Porque às vezes ele vai falar com o contador, nem o contador consegue explicar de uma maneira, sei lá, factível ou estruturada para ele entender e analisar esse processo de tomada de decisão, né? Tá. Então, existe uma carência grande. Mas você acha que a responsabilidade não acaba sendo do empresário? Não, a responsabilidade sim. Só que não é tão claro aonde que ele encontra essa informação. Perfeito. Isso eu concordo com você. Então, a responsabilidade é sempre dele. Né? O negócio é dele, exato, né? Então... exato. Mas é que eu vejo muita gente falando assim, mas eu não sabia. Putz. Quebrei. Ou tipo, eu tô perdendo dinheiro nesse imposto que, sei lá, não deixou de ver um regime tributário ou de buscar isso. Enfim, nessa parte eu acho que é uma certa... A gente tem que jogar isso. Pelo menos eu jogo isso pra mim. Se acontecer alguma coisa no meu negócio, eu que tinha que ter visto. Porque é muito fácil a gente jogar e terceirizar. Eu não sabia, não tinha informação. De fato, não tinha. Só que do teu interesse buscar isso. E aí, inclusive, nesse interesse, essa parte dessa governança, dessa tomada de decisões dentro da empresa, seria algo que seria de extrema importância o cara quando está iniciando o negócio ou quando ele está com uma empresa recente, ou de fato somente nessas 3 partes que você falou? Eu sinto o seguinte, quando o cara está começando um negócio, ele tem uma outra preocupação. Vender. Não, vender, sobreviver. Sobreviver. Entendeu? Tá. E normalmente ele vai sobreviver vendendo. Vendendo. Então, o cara que está muito no começo, ele tem que estar mesmo concentrado em vingar, né? Sim. A taxa de mortalidade das empresas no Brasil 80%. Morre com menos de 5 anos. Sim. Então, até esse estágio, a preocupação dele, eu entendo que tem que estar nisso, em sobreviver, em vender. Vai chegando num ponto onde essa dor fica menor, porque ele já começou a rodar, né? Tem uma previsibilidade. E aí ele começa a sair um pouco Porque, na verdade, a maioria dos empresários, eles começam como empresário. Né? Aí, a hora que ele tem um gerente, tem um diretor, tem mais pessoas que ele consegue delegar, ele também vai tendo não só porte, mas disponibilidade para poder ir pensando esses outros temas, né? Então, eu estava discutindo isso a semana passada, em São Paulo, né? Ele precisa ter um empresário para ele ir buscar essa questão do conselho. Ele precisou sair da rotina do dia a dia, né? Ele precisa estar um pouco mais afastado, já está pensando em algum tipo de estratégia, já está olhando as coisas de uma maneira menos no tumulto, menos lá no dia a dia e mais de uma maneira mais abrangente. E aí que começam a surgir as dores, as necessidades de você estruturar um modelo de tomada de decisão. Então, na tua visão, o momento ideal para ele começar a pensar nessas coisas é de fato quando ele já tem essa equipe. Porque senão, às vezes ele até entende o que precisa ser feito, mas ele não consegue fazer, entendeu? Então, é muito comum um cara que está no early stage, né, assim, muito no começo, às vezes ele nem conseguiu sentir a dor, então é uma possibilidade, mas muitas vezes ele sente a dor, só que ele não consegue fazer acontecer a solução. Por quê? Porque ele ainda está na operação, ele está muito focado ainda na operação. Aí, à medida que ele já tem mais gente, já tem uma equipe, já tem coisas que ele consegue delegar, vai abrindo espaço para ele pensar esses outros problemas, esses outros temas. Né? E esses outros temas que ele começa a pensar nessa tomada de decisão, é para tudo na empresa ou é para coisas específicas? Por exemplo, né? Coisas específicas é crescimento ou processos dentro da empresa também. Em geral, assim, você tem que... Eu falo, né? Eu brinco, quem trabalhou comigo já ouviu eu falar isso várias vezes, né? A gente não pode ser pato, né? Porque pato nada, voa e corre, tudo mais ou menos. Então, se você fala que você vai atacar tudo, você não consegue atacar nada. Se tudo virar prioridade, nada é prioridade. E eu tenho uma regrinha das 3 coisas, né? Então, cara, a gente tem que sempre ter na nossa pauta 3 assuntos, 3 prioridades. Mais 3 prioridades não vira prioridade, né? E para cada uma dessas prioridades eu posso ter no máximo 3 desdobramentos, né? Então, se você tiver 3 prioridades com 3 ações, são 9 ações que você vai fazer. Isso já é algo que demanda uma energia, uma dedicação, um nível de estruturação de pensamento maior, né?
Então, e às vezes não está claro para o empresário qual é a prioridade. Porque para ele tudo é prioridade, né? Então, esse olhar que o conselheiro vai ajudando a estruturar com o empresário. Assim, ó, puxa, não dá para você fazer tudo agora. Então, o que a gente começa a fazer? Mas depois de fazer esse, vem a segunda, vem a terceira. Então, e é muito mais fácil quando você tem alguém de fora da empresa, de fora do negócio, olhando de fora para dentro. Uhum. Porque eu mesmo, no meu negócio, eu não consigo. Se você chegar lá na minha empresa, provavelmente você vai identificar uma série de problemas que eu não consigo olhar, porque você está dentro do problema. Sim. Agora, quando você está fora, você tem um olhar mais distanciado, menos no tumulto, menos apaixonado para ir analisando e tomando essas decisões. Hoje você tem clareza dos seus 3 pontos que você está atacando no seu negócio? Sim. E é isso que é o processo, né? Então, é de sair do diagnóstico e ir para a ação, né? Então, por exemplo, uma das questões, né, um dos pontos que a gente está atacando no nosso negócio é a priorização das demandas, né? Uhum. De não abrir muito esse foco, esse leque, né? Até porque tem uma característica de produtos e serviços, né? E tentar direcionar isso em esteiras, né? Em funis mais bem estruturados, né? Então, isso, por exemplo, é uma demanda nossa, né? A questão muito assim de... muito do negócio ainda depende de mim, né? Então, de que maneira você vai replicando isso para a equipe, para as pessoas que estão trabalhando, você vai juntando e vai formando um jeito de fazer que deixa de ser personalizado, né? Hiper personalizado em mim e passa a ser uma característica da empresa, né? Sim. Então, enfim, né? Estou falando aí algumas... A ideia do teu negócio hoje, por estar nesse período que está a empresa, é essa hiperpersonalização do cliente. Isso você não quer perder ou você em algum momento vai ter que abrir mão e ser personalizado no ICP? Eu entendo que a hiperpersonalização é um diferencial. Sim. É muito, diferencial. Agora, o que eu estou fazendo agora, eu estou numa jornada, inclusive com um amigo que eu também quero citar aqui, o Matheus, que é como dar escala para essa hiperpersonalização com ferramentas de inteligência artificial. Legal. Né? Então, como que eu consigo ser mais eficiente, mais profundo, mais abrangente, mais personalizado, mas em escala, né? Então, isso, principalmente para alguém que aconselha, né? Para alguém que está orientando, a ferramenta de inteligência, várias ferramentas de inteligência artificial conseguem dar uma escala muito maior do que se eu estivesse fazendo one-on-one, né? Um a um, né? Uhum. Então, mas aí que eu acho que é o grande dilema, sabe, Vitão? Porque, assim, a IA, ela te dá escala, mas às vezes ela te leva para o lugar errado, né? Então, essa capacidade de raciocinar, de refletir, de depurar isso está dentro da gente, né? Então, é como você fazer a pergunta certa ou como você fazer o direcionamento certo para aquilo que você quer usando uma ferramenta que dá escala, que dá velocidade, que dá profundidade, né? Eu gostei disso que você falou, cara. A IA, ela pode te dar uma escala, mas ela pode te levar para um lugar que você não quer. Eu falo o seguinte, né? Hoje, você chega lá, os nossos empresários, né? A nossa audiência aí entra lá no ChatGPT e pede para fazer um plano de negócio. Cara, o chat vai fazer. Sim. Só que, entendeu? Entender como que você pega aquele plano e executa, ou se aquele plano ele está aderente à necessidade do cliente, ou se você tem que ajustar isso com alguma característica, algum fato novo, isso é só o humano que vai fazer, né? Então, só que você tem uma capacidade hoje, se você conseguir dominar, se você conseguir raciocinar usando as ferramentas de inteligência artificial que nunca antes a gente conseguiria, né? Você consegue ter um impacto muito maior e também de uma maneira muito mais
hoje em dia, se você souber direcionar, criar contextos para ela, você consegue ser também bastante assertivo. Mas eu acho que também a pessoa se perde se ela for cega dessa maneira. Mas... Tipo, aquilo cria um plano de negócio. Mas cara, todo mundo... E o duro que tem gente que vai nessa. Que vende isso, né, que assessora dessa forma, né? Então, é que eu acho que a gente está no início de um grande processo e ainda você tem um deslumbramento ainda grande com isso, né? E vai chegar um ponto que vai passar por essa depuração mesmo, né? De você falar, cara, mas no final do dia, o que eu tenho que fazer? Você me entregar um plano, eu preciso executar o plano. E como que eu... Aí passa pelas pessoas, passa por uma série de outras camadas que a IA não vai olhar, né? Tanto que... Ela vai estar limitada até certo ponto. Exato. Mas eu tenho uma, né, assim, puxa, se eu quiser, por exemplo, entender como se faz um podcast, cara, provavelmente se eu fizer uma pergunta certa, um prompt correto, eu vou ter todos esses equipamentos aqui, um requisito, né, uma ficha técnica que eu demoraria dias, meses, talvez eu nem conseguiria fazer sem a inteligência artificial, né? Ou se tivesse contato do Vitão, né? Então, mas é exatamente isso. Se você não tem um acesso, ela consegue te dar um subsídio muito grande. Mas aí o que vai voltar, né? Talvez ela vai me dar uma ficha técnica, que aí está o diferencial. Eu voltar para o Vitão e falar, Vitão, é isso mesmo que eu preciso? Entendeu? Entendi. Então, essa checagem, Vitão, que é o que a gente precisa, né? Mas para você checar, você precisa entender o que você está fazendo. E esse processo de entendimento não é trivial, né? Ainda mais o empresário que está no meio de um monte de assuntos, de questões, né? Como é que você, aproveitando que a gente está falando de inteligência artificial e a gente falando de inteligência artificial, a gente está falando de futuro, como é que quais são tuas ambições para o teu mercado hoje, com a tua empresa, para o futuro? Hoje, nós estamos no meio de um processo, eu falo num horizonte de tempo de 5 anos, do que a gente faz hoje para o Brasil, da gente fazer isso para o mundo. Porque, no fato, assim, empresário tem no Brasil, tem no restante do mundo. Sim. Problemas de sucessão no Brasil, tem no restante do mundo. Problemas de governança no Brasil, tem no restante do mundo, né? Então, a nossa ambição na I5, né, no nosso escritório, é termos condição de ofertar o que nós fazemos hoje no Brasil para o mundo inteiro, de qualquer lugar do mundo, né? Então, isso é um... Esse é um vislumbre que você tem do futuro. Uma visão. Porque no final do dia, e aí eu acho que esse é um dado importante, né? O ambiente de negócio no Brasil é tão hostil e isso acaba exigindo do empresário uma capacidade tão grande de criatividade, de resolver problemas, que vamos dizer assim, esses requisitos ou essas competências acabam sendo muito úteis para quando você está num ambiente mais neutro ou mais organizado, né? Então, essa criatividade, esse empreendedorismo do empresário brasileiro, eu acho que isso dá uma capacidade maior quando você está fora do Brasil, num contexto menos complexo, como é o contexto brasileiro, né? Perfeito. Giovanni, a gente está chegando no fim já, infelizmente. 50 minutinhos passou rápido, né? Eu queria que você me falasse o que você acredita que precisará abrir mão para chegar nesse objetivo. Ou o que você tem que deixar para trás, o que você precisa mudar em você ou no teu negócio para atingir esse objetivo que você deseja. Uma pergunta... eu entendo que, primeiro, né, processo de internacionalização de serviço não é algo trivial, né? Então, uma das formas de fazer isso, que é algo que eu estou desenvolvendo, a gente estava conversando um pouco antes de começar, que é a questão das redes sociais, né? Porque a partir do momento, quer dizer, como que o meu cliente fora do Brasil vai me acessar no Brasil? A partir do momento que eu tiver numa rede social, eu tiver uma forma dele encontrar o meu serviço lá fora. Então,
isso é um processo, para mim, eu até estava brincando com você, né? Para mim é nada trivial. Eu, até 6 meses atrás, eu não tinha sequer Instagram. Né? Cara, não é que eu não... possível, não, então cara. assim, não é que eu não usava o Instagram profissionalmente. Eu não tinha Você Instagram. não tinha o aplicativo instalado no seu... Eu não tinha a rede social. Então... Como é que é esse mundo? Me conta de não ter uma rede social em 2025. Exato. Porque assim, na verdade é minha... Eu nunca... Eu passei, né, ileso pela fase do ICQ. Você nunca quis se socializar. Esse é o fato. Eu acho que está muito nessa questão da personalidade mesmo, né? Tá. Eu sou mais para dentro do que... O cara estudado na USP, fez economia, tá? Não tem tempo para essas coisas. Ele vai... Não é que, na verdade, assim, é uma característica... Estar aqui para você hoje é um desafio ou não? Total. Desafio? Total. Porque eu não sou um cara de mídia, né? Então, aí voltando a esse raciocínio, né? Então, tem um entendimento, eu tenho um entendimento que eu preciso usar isso como um canal de comunicação com os meus clientes. E um pouco, né, assim, talvez esse equilíbrio que eu estou buscando, né? Porque eu tomo o maior cuidado daquilo que eu for falar, daquilo que eu falo, sempre ter consistência, sempre estar checado, sempre, né, ser correto, né? Então, eu não consigo simplesmente chegar lá e falar assim, Vitão, não sei o quê, vamos fazer gravar, né? Então, eu me preparo para fazer isso porque eu entendo que alguém que vai me ouvir, ele precisa ter segurança no que eu estou falando, né? Ele precisa... eu quero levar um conteúdo, de fato, informativo para essa audiência, né? Então, eu estou destravando ainda nisso, né? Mas tem sido muito legal, assim, porque, de alguma maneira, como eu faço... coisas que às vezes não ficam tão claras, né? É muito aberto, às vezes abstrato. As pessoas que estão buscando meu trabalho também estão olhando a rede social para entender um pouco de como eu penso, de como que eu me aprofundo nas coisas, né? É uma maneira de você ter ponto de contato com o teu cliente antes dele querer te contratar, de fato. Exato. Porque no final do dia, né, o que a gente vende, né, o que eu vendo é o meu cérebro, né? Sim, é o seu conhecimento. Exatamente. A maneira como você vai resolver e estruturar tudo questões. Isso, né? Exato. Então, esse é uma coisa que você vai precisar mudar. Que eu estou já, né? A gente já identificou isso e nós estamos trabalhando agora. Como é que foi gravar o primeiro vídeo, cara? Muito difícil. Porque, na verdade, assim, né? Eu sempre faço de uma maneira... Quem trabalha comigo, quem conhece, sabe que eu sou super metódico, né? Então... Imagina! Porra, aí eu que tive 2 contatos contigo, não percebi isso, cara. Mas é exatamente... Por exemplo, quando você me convidou, né, pro podcast, eu até posso falar aqui... Eu até brinquei com o Vitão, né? Eu falei assim, cara, minha mãe sempre falou que eu não posso falar com estranho, né? Ele me chamou para uma reunião. Ele falou assim, então vamos fazer uma reunião? Eu falei assim, tá bom, beleza, vamos embora. Aí foi onde você me falou assim, não, cara, eu não ia conseguir lá gravar se eu não conversasse contigo antes. Falei, caraca. E para mim, a pessoa nunca me viu na vida. Então vem pro podcast, vamos embora agora. Então, isso é uma característica, né? Sim. Então, o primeiro vídeo, né? Puxa, eu me preparei para falar, aí eu não, né? Assim, como a maioria dos vídeos eu trago informação técnica, número, não sei o quê. Então, para ler, mas eu também não quero que o cara fique entediado, né? Que eu tô lendo. Então, é um desafio bem grande. Mas né? gravou, saiu depois de 12 horas e 30 de gravação. E aí, assim, isso o esporte ensina, né? Você só melhora se você treina. Você só melhora se você faz. Né? Então, o atleta, ele atinge a alta performance do tanto que ele treina, do tanto que ele faz, do tanto que ele repete. Então, infelizmente, é uma curva que... Tem gente que tem mais facilidade para isso. Sim. Agora, natural. Quando você não tem facilidade, você tem que treinar. Exato. Tem que fazer, Até né? mesmo o cara que tem facilidade, se ele não treinar, ele vai ficar meia boca. Sim. Por exemplo, até quando eu sou comunicativo, eu converso, tal, dou palestra... Mas, assim, quando eu voltei com o podcast, a primeira, eu fiquei, porque foi inclusive com o Marcelo, que a gente gravou aqui, eu tava meio tenso também, por mais que eu já tinha gravado, por mais que eu tenha essa facilidade.
E é uma outra função também, de fazer perguntas, de estar atento no que está sendo falado. Eu não gosto de ficar preso a um roteiro, tanto que você vê que eu não tenho pergunta pronta. Tenho, claro, que a base do projeto, é uma imersão no negócio, mas eu sei o que eu posso explorar ali dentro. Porque eu também não gosto de limitar o conteúdo a 10 perguntas. Vou fazer 10 perguntas para a pessoa. Não gosto. Mas ainda assim você precisa ter uma habilidade treinada, uma comunicação, um raciocínio rápido para pegar uma coisa. E isso tudo, cara, se não treina também, vai ficar meio bom. Então, mas você vê que é onde que a IA não entra? Sim. Entende? Não. Que Sim. é isso que no final do dia, Você eu acho que, roteiro, né, é o que vai nos diferenciar, né? Então, essa criatividade, essa espontaneidade, esse, né, background que você vai acumulando, ele aparece nessas horas, né? Sim. Na hora do improviso, na hora da espontaneidade. E na hora que você fala assim, essa leitura... Claro que essas leituras... A inteligência, se você for dando contexto para ela, vai conseguir. Mas essas intervenções, por exemplo, tem coisas que vai me saltar aos olhos, que não vai saltar aos olhos dela, porque ela está com uma base de dados ali. E um exemplo que a gente conversou aqui, foi dessas 3 decisões, desses 3 momentos que começam a tomar a decisão de uma governança. Talvez para ela isso seria uma coisa, mas para mim, pessoalmente, uma coisa interessante. Então, de fato, essas pessoalidades acabam sendo, de fato, nossa, né? E não da inteligência. Giovanni, cara, muito obrigado. Obrigado, irmão. Muito feliz por você ter aceito depois da nossa reunião. Você que está nos assistindo e não aprendeu nada até aqui, eu vou... Meu Deus, o que eu falo com você? Você tem que assistir de novo. Ou pelo menos você joga na IA. Joga lá e fala assim, me dá 3 pontos importantes que eles falaram e com certeza ela vai te dar. Mas, se inscreva no canal. Curte esse vídeo, manda para uma pessoa que precisa aprender tudo aquilo que a gente aprendeu aqui hoje, que eu tenho certeza que está na tua cabeça. E na descrição já tem Instagram agora, né? Agora ele já tem Instagram. Você vai lá, clica no Instagram dele, começa a segui-lo, porque ele assim não aparece tanto, mas vai aparecer. Mas ele tem de fato um conhecimento muito legal, é muito bom conversar contigo. Obrigado. E você vai aprender muito. Quer deixar um recado para a galera que está assistindo a gente? Eu quero deixar pro nosso empresário, né, confiar na sua capacidade de fazer as coisas, né? Boa. Muito dos nossos empresários o cara tá imerso em tantos problemas, tantas dificuldades, mas o empresário brasileiro, ele é foda, né? Então, não deixar de confiar na sua capacidade de fazer as coisas. Então não deixa de confiar na intuição agora de começar a se inscrever no canal. É isso, entendeu? A gente se vê no próximo Onboarding Podcast. Foi? De boa.